O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sábado, dia 24, celebramos a terceira semana da Páscoa. O Evangelho que nos ilumina e nos orienta é de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Muito bem, povo de Deus, hoje estamos aí planificando, terminando apenas didaticamente a terceira semana do tempo pascal, do tempo da ressurreição. E hoje, sábado, depois das 18 horas, amanhã, iniciamos a quarta semana do tempo pascal. Então percebam que há toda uma dinâmica da ressurreição sendo ensinada para nós. Mas como eu digo, não só ensinada na cabeça. Evangelho não é só para a gente ler e aprender alguma coisa. É aprender, lógico, com o próprio Evangelho do dia, com a minha reflexão e com outras reflexões que existem por aí do Evangelho do dia, lógico, vamos aprender, mas, além de tudo, praticar aquilo que é esse Evangelho. Por isso que eu digo no início da minha fala, o Evangelho que nos orienta, o Evangelho que nos ilumina, que nos dá pistas, que nos dá direção para nós que cremos. E hoje o Evangelho de São João. Então, temos que dar conta desta realidade, para que senão a gente vai aí, em vez de ressuscitar, a gente vai morrer cada vez mais, porque não damos conta dessa ferramenta importantíssima que é a Páscoa para todos nós. E olha, esse tempo que estamos vivendo de pandemias, incertezas, o aumento de mortes, o aumento de casos, aumento de pessoas inconscientes, que não tomam consciência que precisa distanciar, que precisa se isolar, que precisa usar máscara, que precisa usar álcool gel. Meu Deus! Então é uma falta de consciência, uma falta de Páscoa mesmo, de ressurreição na vida prática do dia a dia. E no Evangelho, então, Jesus está conversando agora com os discípulos. No Evangelho de ontem, de João, ele conversava com os judeus, né? Os judeus conversavam com ele e agora os discípulos estão conversando com Jesus. Jesus conversa com todo mundo, Jesus é aberto a todos, mas Jesus não muda a sua proposta, não é? Jesus não é que nem político que às vezes, ou outras pessoas insensatas, que com um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra. Não, ele utiliza de tudo, de todos, para dar a mesma mensagem, a mensagem de amor, a mensagem de cura, a mensagem de libertação, a mensagem de reino de Deus, a boa nova, o evangelho novo, e não mais viver aquelas coisas antigas que só estavam escravizando a sociedade, principalmente os menores, os mais abandonados, os chagados da sociedade. Só que quando hoje Jesus está conversando com os discípulos estão dizendo assim que essa palavra era muito dura, era uma palavra muito difícil, uma palavra muito complicada para se viver. Ele diz assim ainda, quem consegue escutá-la, os discípulos dizem. Quem consegue escutar de tão dura que é, tão difícil que é? Será que era tão difícil assim? Será que era tão dura assim? Mudar do ruim para o bom é difícil? É ruim. Palavras que dizem de segmento, palavras que se diz de transformação, se diz de libertação, são palavras duras, difíceis. Para os discípulos estava sendo. Só que Jesus, mais uma vez, ele é firme, vai dizer do Espírito que dá vida, vai dizer do amor, enfim, vai orientando, até que no final do Evangelho, os discípulos dizem, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Então veja que há transformação, a presença de Jesus traz transformação. A palavra é dura. É difícil, por quê? Porque às vezes a gente não quer abandonar, como os discípulos, não queremos abandonar aquelas realidades, aquela situação que nós já nos acostumamos com elas. Nós não queremos fazer isso. E Jesus veio trazer exatamente isso, que abandonem tudo aquilo, claro, que está trazendo morte e não vida, que está trazendo morte e não ressurreição. Então tem que abandonar mesmo.
Por isso que a palavra às vezes é dura. Mas no final das contas, quando a gente vai assimilando a palavra de Jesus, quando a gente vai assimilando a Páscoa, a ressurreição em nossa vida, na família, no trabalho, na sociedade, enfim, na comunidade religiosa, também podemos ir falando como os discípulos, né? Só tu tens palavra de vida eterna. A quem iremos? Tu és o Santo de Deus. É isso que nós precisamos experimentar nesse tempo de ressurreição. Deus abençoe, Deus os guarde. E a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.